Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Boa noite, professor Borsal, tudo bem? Tudo bem, Matheus, e você? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, seja que horas for. E estamos novamente aqui para falar sobre a guerra no Irã, os ataques dos Estados Unidos e Israel sobre o Irã, os desdobramentos que isso tem acontecido. Lembrando que nós temos uma live aqui no canal, semana passada, em que discutimos de uma maneira mais informal sobre isso. E também temos outro episódio sobre o Irã, não é mesmo? Isso, a gente falou bastante sobre a história do Irã, o regime, como ele se formou, como os líderes atuais, ou o líder supremo que estava, no poder até pouco tempo, chegou a essa posição. A gente falou dos motivos que levam os Estados Unidos a sentirem esse incômodo em relação ao Irã. Enfim, é um episódio bem completo, vale a pena dar uma conferida ali. E agora a nossa ideia é focar mais no que está acontecendo nessa última semana, nos desdobramentos dessa guerra, que a gente já viu que pode acabar daqui a pouco, ou que ela pode durar ainda 5 semanas. Então eu acho que nós estamos fazendo um episódio no calor do momento. Isso, e temos que fazer mesmo, porque é o assunto geopolítico que mais se fala e que mais pode estar gerando dúvidas e interesse, então estamos aqui para tentar ajudar a galera de alguma forma. Tem as nossas carinhas. E a gente vai começar vendo algumas notícias. Se a gente olhar aqui, são notícias bastante recentes, né? Do dia de hoje, que a gente está gravando, na quinta-feira, então o pessoal já está acompanhando no dia seguinte. Nós temos, por exemplo, de que o Irã ataca bases de Israel, atinge instalações de petróleo e acirra a guerra. A guerra tem sido feita dos dois lados, o Irã contra-atacando, os Estados Unidos e Israel atacando inclusive a capital Teherã, atacando outros lugares como o Líbano, que nós vamos conversar, e o Irã tem disparado mísseis, vamos dizer a verdade, com pouca efetividade nos países ao redor, tentando atacar bases aéreas dos Estados Unidos, tentando atingir instalações de petróleo, bloquear o Estreito de Hormuz, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que o Irã tem, vamos dizer assim, sangrado muito, enquanto que ele tem reagido de uma maneira que é pouco efetiva, e até pela condição militar do Irã. É muito desequilibrado, Enquanto os Estados Unidos e Israel têm uma tecnologia absurda, o Irã está usando especialmente drones relativamente baratos para tentar atingir alguns alvos que sejam ali vitais nos aliados dos Estados Unidos e nas bases americanas, para de alguma forma tentar mostrar que não está derrotado ainda e principalmente tentar pressionar os países ao redor. Acho que a gente até comenta um pouco sobre isso na live, que possam sofrer algum dano com esses ataques iranianos, a começarem a pressionar os Estados Unidos, por sua vez, para, vamos conter um pouco aí os ataques, vamos tirar um pouco o pé do acelerador em relação ao Irã, porque ele está contra-atacando e está atingindo infraestrutura vital para nós. Por isso essa questão das instalações de petróleo, Não é necessariamente uma tentativa de enfraquecer os Estados Unidos, mas sim de enfraquecer a legitimidade das ações americanas, porque o mundo vai se incomodar com uma alta no preço do petróleo. Que nós já estamos sentindo por conta do bloqueio e de tão importante que são as rotas de navegação muito próximas ao Irã. E não é só sobre o petróleo, a gente estava dando uma olhada antes de começarmos aqui, 3 efeitos econômicos dessa guerra além do petróleo, e são efeitos que dizem respeito aos países que estão em volta do Irã. Isso. Arábia Saudita, Kuwait, Jordânia, os Emirados Árabes, que são produtores de 3 coisas importantes, além do petróleo. A gente deu uma olhada, então, são medicamentos, enxofre e alumínio, que são super importantes para a produção de semicondutores, e fertilizantes. Isso. Então, para além do petróleo, existem outras questões, e essas outras questões, elas fazem o aumento do preço desses produtos, medicamentos, semicondutores, fertilizantes, o petróleo incluído. Com isso você tem uma inflação geral, e talvez seja, como você comentou, essa ideia do Irã de pressionar o mundo por conta de um processo inflacionário gerado pelo conflito. Isso. Talvez a gente veja essa inflação sendo usada no Brasil de outra forma, já que é um ano eleitoral, e a culpa recaia não sobre essa questão, mas provavelmente parte da inflação, sim, virá desse gargalo que vai se formar nessas 3 frentes, os medicamentos, os semicondutores e os fertilizantes, fora o aumento do preço do combustível. Eu vi hoje, inclusive, estava lendo antes da gente começar aqui,
que o Brasil zerou o imposto sobre o diesel como uma forma de amenizar o que vai acontecer, que é o aumento do valor. Então a gente já pode esperar esse aumento aí na bomba de combustível, e a gente sabe que o petróleo vai gerar um aumento gradual como um efeito dominó em todas as coisas. Queria ouvir um pouco, guerra acabará em breve e praticamente não há mais alvos, diz Trump, que os Estados Unidos estão à frente do cronograma. Os Estados Unidos e o presidente Trump, no começo da guerra, prometeram um prazo de 5 semanas. 5 semanas, exatamente. E em 5 semanas haveria o fim desse conflito, porque eles teriam cumprido todos os seus objetivos, e agora a declaração mais recente é de que eles estão à frente desse cronograma, até porque não há mais alvos. Então, isso me traz uma interpretação um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que me parece, portanto, que sim, os Estados Unidos estão perdendo interesse nesse conflito, o Trump não tem mais a grande figura do regime iraniano, porque já morreu nesse conflito, que era o Khamenei. O Ayatollah. O líder supremo, né? O Irã tem uma relação muito, muito forte entre a política e a religião. Uma teocracia, e o líder supremo é o Ayatollah, era, né? O Ali Khamenei, e agora foi escolhido essa semana o filho dele como líder supremo. Então, essa figura de poder e de centralização que existia no Irã não existe mais. Isso era, claro, uma coisa que incomodava o Trump. Outros líderes importantes também já foram eliminados como parte das intenções ali de guerra dos Estados Unidos. Então, provavelmente, esse enfraquecimento do regime, junto do enfraquecimento do Irã como produção de petróleo, como exportação de petróleo, como país importante ali na logística do petróleo no Oriente Médio, o Irã está enfraquecido, é um grande rival dos Estados Unidos, então eu acredito sim que esse enfraquecimento faz com que, talvez até dentro do próprio território dos Estados Unidos, as pessoas comecem a questionar o porquê vocês ainda estão atacando, né? Afinal, há pouco tempo, o próprio presidente Trump disse que tinha obliterado os alvos que ele escolheu ali no Irã. Então, para que continuar essa guerra? E o Trump não é um grande fã de guerras longas. Então, eu acredito sim que esse conflito possa estar se aproximando de um final. E nós temos, né, os Estados Unidos já gastaram mais de 11 bilhões de dólares nessa guerra. Os Estados Unidos estão envolvidos bastante nessa guerra, e até uma coisa interessante, praticamente não há mais alvos. Os Estados Unidos atingiram os objetivos. Dá para nós entendermos atingir os objetivos porque não havia objetivos muito claros. Se era destruir o programa nuclear iraniano, matar o líder supremo, destruir foguetes, como a gente conversou em live. Então, essa ausência de objetivos claros, que inclusive a mídia norte-americana, analistas dizem, bom, quais eram os objetivos? Era pegar quem? Destruir o quê? Como você não tem objetivos claros, a qualquer hora o objetivo pode ser cumprido. Isso. Então, os Estados Unidos deram um recado e fizeram sua posição. Com muito custo, como a gente vê, por exemplo, né, a morte de mais de 150 pessoas numa escola. Um absurdo, né? Que é um absurdo, né? 150 civis. Né? Civis. Esse número que você traz, de 11 bilhões já investidos na guerra, não dá para ser raso, né, e falar, esses 11 bilhões poderiam ter sido usados em outra coisa. Mas eu vou ser raso e vou fazer isso. Depois eu comento um pouco melhor. Mas eu não sei como a sociedade americana, os estadunidenses em geral, olham para esse número, 11 bilhões de dólares. E aí eles olham ao redor, e os Estados Unidos, claro, é um país muito mais desenvolvido que o Brasil, é um país que tem a segurança muito melhor do que a gente, a educação, tá bom. Mas os Estados Unidos não estão ali no top 5 IDH. Não tem a melhor educação do mundo, a saúde a gente sabe que é uma questão controversa. Complicadíssima nos Estados Unidos. E os caras gastam 11 bilhões numa guerra contra um país que não parecia, a curto e médio prazo, que seria um país que causaria algum tipo de ataque que faria algum tipo de ataque contra os Estados Unidos. E a galera tá ok com isso, não todos, claro. Eu acho que existe dentro dos Estados Unidos um grande movimento contra a guerra. A gente viu que é mais da metade de pessoas contra a guerra que não aprovam.
Mas há pessoas que batem palma para esse tipo de ação caríssima, enquanto os Estados Unidos têm suas questões. Tem moradores de rua, a gente já falou, a questão da saúde, que é extremamente complicada, mas, sem ser raso, a gente sabe que desses 11 bilhões investidos na guerra, e eu não estou dizendo gastos, como está aqui na manchete, eu estou dizendo investidos, a gente sabe que muito disso vai ter retorno. Seja com o crescimento do poder relativo dos Estados Unidos, enfraquecendo um rival, enfraquecendo outros rivais que pegavam o petróleo do Irã, seja porque isso vai gerar uma ativação de um sistema econômico enorme, porque eles vão ter que repor essa munição, vão ter que repor o combustível gasto com aeronaves e navios, e tudo isso aquece a economia internamente. Então, claro, não são 11 bilhões que se perderam, porque parte disso retorna em movimentação econômica dentro dos próprios Estados Unidos, mas são 11 bilhões que não foram para programas sociais, por exemplo. A gente sabe que os Estados Unidos são muito à frente dos outros países. O país que mais gasta em militarismo, né, tecnologia militar, armas, porta-aviões, né, até alguns dados que a gente estava procurando. Os Estados Unidos são um país que tem mais porta-aviões no mundo, os Estados Unidos são um país que tem maior potencial de foguetes balísticos, a melhor tecnologia com bombas novas. Então, é bastante desproporcional a força, né, norte-americana. E realmente não dá para você lutar, competir numa guerra que não seja uma guerra por invasão terrestre. Isso não vai acontecer. Não vai. Né? Não vejo um cenário em que os Estados Unidos façam uma invasão terrestre ao Irã. Por quê? Porque uma invasão terrestre, como a gente já comentou em live, ela poderia redundar num combate corpo a corpo e aí a morte de soldados americanos, norte-americanos, e isso levaria com certeza a muitos problemas, né? Eles não querem que o Irã seja um novo Vietnã para chegar mais perto, um novo Afeganistão, um novo Iraque. E ainda mais próximo de uma eleição, né, midterms lá nos Estados Unidos, ele jamais vai querer perder essa maioria, que parece que vai perder, né? As previsões são essas. Então, acho que o Trump não colocaria mesmo soldados agora para pagarem com a sua vida o preço dessa guerra, que, segundo ele próprio, já está perto da sua conclusão. E os ataques, né? Os ataques que acontecem, e para quem está assistindo pode ver no mapa, os ataques eles acontecem dos Estados Unidos e de Israel, basicamente no território iraniano, a gente tem alguns fora, mas eles acontecem de longe. Né? Os Estados Unidos e Israel têm uma tecnologia suficiente para atacar de bastante distância o território iraniano, e a gente percebe que são as principais cidades iranianas, né? Principalmente a capital Teherã, que está sendo alvo, Teherã que fica ali próximo, né, mais ao norte do Irã, e o Irã, por sua vez, rebate esses ataques atacando diversos países. Isso também tem despertado uma certa controvérsia. O Irã chegou a pedir desculpa porque atacou a Turquia, porque atacou o Azerbaijão, o aeroporto do Azerbaijão. E, bom, os países, o Azerbaijão que não estava envolvido, mas o que o Irã ataca são bases norte-americanas e instalações de petróleo para poder, como a gente já falou aqui, minar tanto a economia e tentar atacar alvos que são bases militares norte-americanas. E vou repetir o que eu falei, né? Com uma efetividade bastante restrita. Os danos causados por esses ataques, eles não são os desejados pelo Irã, e nem sequer a precisão desses ataques é tão grande, né? A gente vê notícias de mísseis atingindo áreas desertas, mísseis atingindo instalações abandonadas. Então, às vezes, a gente pode ver e encarar isso como um ataque fragilizado, a gente pode encarar isso como um ataque que visa, de fato, só o pressionar e não fazer o conflito escalar para uma possível retaliação dos próprios vizinhos. A estratégia de guerra não é clara, mas, de fato, se o Irã pretende causar aos Estados Unidos algum dano, com a estratégia atual, ele não está conseguindo. Eu vou voltar num ponto, né? O Irã tem, o que todo mundo fala e se comenta, a Guarda Revolucionária Iraniana, que basicamente ela está completamente inativa, porque ela não tem nenhuma força se não houver um ataque terrestre. Isso. E a gente vai ver já, né, e comentar um pouco as forças militares, e a comparação ela é um abismo, mas a Guarda Revolucionária ela não tem o que fazer. A Guarda Revolucionária ela é muito forte dentro do Irã, e ela já atuou muito na repressão a movimentos internos contra o regime iraniano, ela pode atuar em relações de fronteira numa guerra possível contra o Iraque. Agora, ela não tem força para combater ataques aéreos, ataques navais.
Então isso também é uma fragilidade. O Irã não tem a tecnologia para responder a esses ataques. Exatamente. Portanto, é uma guerra que é até difícil dizer, né, que é uma guerra, porque realmente a desproporção é bastante grande e o regime iraniano, se for da intenção dos Estados Unidos derrubá-lo completamente, e parece que isso não vai acontecer, porque o Irã resiste, o Irã não dá sinais de nós vamos desistir, mas isso pode, né, se tornar uma escalada de um morticínio bastante grande no território iraniano. Então comente aí, ó, nós temos essas, e é bastante interessante, quero que você fale um pouquinho desses números que aparecem para quem está nos vendo aí, seja no Spotify, você pode também ver no Spotify com vídeo, né, com imagens, mas vamos lá. Aqui a gente tem uma comparação do poderio militar de Irã, Estados Unidos e Israel. A gente vê, quando analisa os dados dessa tabela, desse infográfico aqui, que os Estados Unidos são absolutos, não há nenhum número em que haja qualquer tipo de capacidade de comparação. Talvez a gente pudesse falar das forças paramilitares, que a gente sabe que os Estados Unidos extraoficialmente também têm, mas o Irã, ele não tem sequer 1/3 do orçamento em defesa de Israel. Que não tem nem, quanto que é isso? 20 vezes mais, o orçamento norte-americano é 20 vezes maior que o orçamento de Israel. Então a gente acaba olhando aqui para um reforço daquilo que você já dizia na conversa no slide anterior. Não há uma capacidade de confronto, de enfrentamento de fato, porque os Estados Unidos e Israel são muito mais tecnológicos, militarizados, treinados do que a força de defesa do Irã. Só te interrompendo, é o que você falou, né? Esses números, eles até escondem um dado que não é possível estar na tabela, quando a gente fala que os Estados Unidos, vamos pegar só um dado aqui, né, submarinos. O Irã tem 25 submarinos, os Estados Unidos tem 66, Israel tem 6. Só que a minha pergunta é, qual a qualidade desses submarinos? Qual é a tecnologia do submarino norte-americano? Qual o potencial de ataque de um submarino que é extremamente moderno, extremamente capaz de abrigar quantas pessoas, ogivas, nucleares? Então, qualquer dado que a gente fale, isso não leva em conta números, mas não a qualidade do armamento. Porque é só quantitativo. Sim. O qualitativo parte de uma subjetividade do primeiro dado, que é o orçamento. Então, enquanto o Irã gasta 9 bilhões de dólares em defesa, os Estados Unidos investem 832 bilhões de dólares em defesa. Então, ok, o Irã tem 109 na sua frota total naval, 109 unidades, e os Estados Unidos 465. Mas fora isso, é o que você traz. Qual é a capacidade dessa frota individualmente? Outra coisa que me chama muito a atenção é onde há aqui o número de aeronaves de ataque e helicópteros. Enquanto o Irã, somando as duas modalidades aqui, né, fica entre 150 mais ou menos ali, só de aeronave de ataque, sem contar os 5.900 helicópteros, os Estados Unidos têm 900. Uhum. No total de aeronaves, os Estados Unidos têm 13.000 aeronaves militares. E o Irã, 500. Então é o que você falou, enquanto esse combate não for para a terra, onde o Irã tem um destaque um pouco maior, não comparável aos Estados Unidos, mas tem ali números mais representativos, enquanto esse conflito ele estiver em ambiente marinho e no ar, o Irã não tem nenhuma chance de conseguir se defender ou de contra-atacar. É interessante nós falarmos dessa força terrestre. Os Estados Unidos estão longe do Irã, geograficamente. Quem está perto nesse conflito é Israel. Mas a força israelense terrestre é menor que a força iraniana, se a gente considerar os Estados Unidos. Então, Israel não vai topar nunca uma invasão terrestre. E o que nós sabemos aqui é que o Irã tem sim uma força terrestre forte, que está longe de ser ignorável. Ela é menor que a dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem mobilizar esse contingente de quase 5.000 tanques, colocar no território asiático. Então, essa é uma força iraniana, mas essa força iraniana ela fica basicamente inutilizada por conta de uma guerra que é completamente uma guerra que
é favorável aos Estados Unidos e Israel, porque eles têm essa força que o Irã não tem. Essa força terrestre iraniana não é ativada, ela fica ali esperando o momento de agir, que provavelmente não vai acontecer, pelo que você acabou de falar, e enquanto isso, essa diferença absurda em força aérea e força naval vai cobrando do Irã um preço extremamente alto. E só para falar aqui, você disse, né, os tanques americanos não vão chegar até lá, porque evidentemente tem um oceano entre eles, chegaria uma parte desses tanques com navios e tudo mais. Alguns já estão nas bases norte-americanas. Nas bases norte-americanas ao redor, mas há uma capacidade, como não lembro se foi você ou eu, falamos no começo, uma capacidade imensa dos Estados Unidos de atacar de longo alcance. Então essas forças terrestres, ainda que não estejam geograficamente próximas, algumas delas conseguem atingir Israel, Irã. Então o Irã, ele se vê ali cercado de forças navais, aéreas e até terrestres de longo alcance, e ele não consegue contra-atacar, porque a sua guarda revolucionária está fazendo um papel de defender o território de ataques terrestres que não vão acontecer e que não aconteceram. E aí o que nós temos, né, que é o grande trunfo do Irã, seria bloquear o famoso e importantíssimo Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz é por onde passam milhares de navios petroleiros que vêm do Catar, dos Emirados, da Arábia, do Bahrein, do Irã, e que abastecem o mundo inteiro, né, atravessando ali do Golfo Pérsico para o Golfo de Omã. E o que o Irã faz, o que o Saddam Hussein já havia feito também na Guerra do Golfo, é colocar minas, né, no Estreito de Hormuz e também abater navios que tentam sair por ali. Ele fez. O Irã disse que os países que rompessem relações com os Estados Unidos teriam a passagem liberada, mas o fato é que, para quem está nos assistindo, pode ver que o trânsito no Estreito de Hormuz diminuiu muito, e essa é a grande razão, né, por conta de que o petróleo vai subindo o preço do barril, e isso vai gerar um processo inflacionário. O Trump, né, os Estados Unidos já disseram que vão reabrir o Estreito de Hormuz, à força, se necessário, e eu não duvido disso. Não deve acontecer. Mas é uma arma que o Irã tem usado e que tem dado relativamente certo nessa intenção iraniana de fazer uma pressão sobre o mundo. O que isso vai gerar, não sabemos, né? O caminho do Irã é tentar reduzir o trânsito de petróleo para encarecer o produto. Isso ele já fez? Já fez. Se isso vai gerar uma comoção global pelo fim da guerra, ou se isso vai gerar uma comoção global para derrotem imediatamente o Irã para desbloquear o Estreito de Hormuz, não sabemos. É um risco que o Irã corre, por não saber qual vai ser a resposta desse seu ato, mas, de fato, né, as imagens mostram aqui que em menos de 10 dias aí, o número de petroleiros passando diminuiu muito. Você pode voltar o slide um minuto? Posso. Mais um. Boa. Um chat foi recebido pelo Atlas Geopolítico perguntando por que simplesmente, se o Estreito de Hormuz está sendo bloqueado pelo Irã, o petróleo não sai pelo outro lado, pelo canal de Suez. Pelo canal de Suez, por exemplo, pelo Mar Vermelho. Por que não? Porque a reserva de petróleo e os poços de exploração dessas reservas de petróleo do Oriente Médio, eles estão distantes do Mar Vermelho, eles estão todos ao redor aqui justamente do mar... Aqui. Desse mar. Não, aqui, do Golfo Pérsico. Do Golfo Pérsico, exatamente. Então... Golfo Pérsico, Golfo de Omã. Para você transportar por terra esse petróleo até o outro lado, o preço ficaria absurdo. O frete é muito mais caro. O frete tornaria esse petróleo inviabilizado do ponto de vista comercial. Então, esse petróleo precisa ser tirado de terra o mais rápido possível, porque é muito caro fazer esse transporte, e passar a ser transportado de navio petroleiro. Então, obviamente, só pode ser por aqui o negócio, ou esse petróleo vai ficar parado esperando. Então, essa característica geográfica do lugar que dá ainda mais importância para o Estreito de Hormuz. É uma região ao redor do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã, de grande produção de petróleo. Eu queria só, um parênteses, uma curiosidade sobre essa região. Aqui, né, onde nós estamos, no Estreito de Hormuz, essa região não é importante hoje, ela é importante desde o século XVI. Não sei se você sabia,
Mas Portugal, quando estava tentando fazer o seu caminho às Índias, tentando, né, chegar nas especiarias, um ponto fundamental para Portugal era ter um forte aqui no Estreito de Hormuz, onde ele esteve aqui no Omã. Então tem 2 fortes, ainda hoje, eu fui pesquisar isso, tem 2 fortes, ruínas de fortes portugueses em Omã, lá do século XVI, quando eles estavam fazendo esse caminho. Ou seja, este ponto do globo sempre foi um ponto importante, seja para as especiarias portuguesas, para o domínio do mar, das grandes navegações, seja hoje. Né? Um entreposto comercial ou para defender um entreposto. Frota, Um entreposto comercial por conta de barcos, de ponto de parada para chegar na África de Portugal. Então isso é bem interessante, que a gente percebe como a geografia alicerçada, né, colocada junto com a história e agora com a geopolítica. Né? E, bom, o que nós podemos falar é que essa guerra, ela não está só no Irã. Né? Aqui nós temos um mapa de Israel, e acima de Israel, ao norte de Israel, o Líbano, que tem sido alvo de muitos ataques nesses 2, 3 últimos dias, né, inclusive na capital libanesa, que é Beirute, e Israel ataca o Líbano por conta da presença do Hezbollah. Né? O Hezbollah que é financiado pelo Irã, que é um grupo terrorista financiado pelo Irã, é um grupo que tem bastante controvérsia dentro do Líbano, é um grupo que é apoiado por muita gente, mas é odiado por outros dentro do Líbano. Israel ataca vários postos, principalmente no sul da capital libanesa, no sul de Beirute, para poder atacar alvos do Hezbollah. O que a gente sabe é que o ataque de alvos, ataque também aqui, né, aéreo, acaba infligindo sobre o Líbano, que é um país que já sofreu ao longo do século XX inúmeros conflitos internos e externos. É um país que acaba sofrendo, uma cidade que está destruída, que gera um deslocamento da população do sul da capital de Beirute, tanto para o norte quanto para regiões mais ao norte, e o sul do Líbano está sendo alvo desses ataques. E isso é uma escalada do conflito. Então talvez aqui nós tenhamos, né, a presença de uma ideia de que Israel quer acabar com todas as forças iranianas que estão fora do Irã, mas como toda guerra, ela acaba gerando inúmeros prejuízos aos países envolvidos. Esse tipo de grupo como o Hezbollah, que é financiado pelo Irã e que compraria a briga do Irã, e tem outros grupos que a gente poderia citar nesse sentido, são os grupos que o termo utilizado, né, nas grandes mídias, e até é o termo correto mesmo, são os grupos que eles chamam de proxies, né, iranianas, que é a tradução acadêmica para isso, são grupos que fariam guerra por procuração. Esse conceito é muito interessante. Se puder falar um pouquinho dele. Isso, então é assim, a força militar iraniana, para exemplificar com o Irã, né, a força militar iraniana existe, a gente falou da Guarda Revolucionária, e claro que isso dá ao Irã essa característica, por exemplo, de ser um país ser difícil de ser invadido por terra. Mas a força, né, iraniana, militar, ela vem não só das suas próprias tropas, das suas próprias capacidades, mas desses outros grupos que o Irã tomou como estratégia financiar, armar e há quem diga até mesmo oferecer treinamentos para que esses grupos, no caso de um ataque contra o Irã, participassem da guerra, e essa guerra seria essa guerra por procuração, seriam essas proxies. Então esses grupos, eles óbvio que não é gratidão, né, porque é um investimento, mas esses grupos em aliança. Em aliança, em resposta ao ataque que o Irã sofresse, eles entrariam na guerra para proteger o Irã. Então, como esses grupos eles são pulverizados territorialmente ao redor do território iraniano, e no Líbano, por exemplo, a gente tem o Hezbollah, isso faz com que a resposta iraniana pudesse tomar uma abrangência geográfica, uma área muito grande, o que também é uma forma de pressionar os países vizinhos a deixar o Irã em paz. Tem uma questão religiosa nisso também, o Irã ali, a gente sabe, um país que tem vizinhos que discordam dele do ponto de vista dos dogmas religiosos. O Iraque, né? Então, o Irã tem essa estratégia de ter vários pontos com aliados militares que poderiam causar um estrago se fossem ativados. Então essa é a ideia dessa guerra por procuração, ter aliados que, quando necessário, entrariam num conflito para proteger o Irã. Se nós olharmos também, professor, essa guerra por procuração, ela também está sendo cogitada pelos próprios Estados Unidos ao
tentarem manifestar um apoio dos curdos iranianos, que ficam no norte do território, para que eles sim façam um trabalho de uma proxy war, de uma guerra por procuração, os Estados Unidos armarem, prometerem terras, prometerem poder a esses curdos, que são uma luta antiga, e a gente pode fazer um episódio sobre os curdos, mas os curdos seriam aliados norte-americanos internos contra o regime iraniano, e aí você teria uma guerra terrestre, que poderia bastante, né, abalar o Irã, sem o exército norte-americano, com uma guerra por procuração. Então isso não é uma coisa inédita, né? O Irã faz isso, os Estados Unidos e Israel também podem fazer isso com os curdos que ficam na parte norte do Irã e estariam aptos e dispostos a fazer isso. Se os Estados Unidos cumpririam as promessas, isso é uma coisa do futuro, mas também temos essas guerras por procuração que são algo bastante, eu diria assim, do século XXI, século XX e XXI, né? É uma coisa razoavelmente moderna, né? E você citou os curdos estão, você falou também, nessa busca por território há muito tempo. E mexer com isso é mexer com a alma daquele povo. É para isso que aquele povo existe, é para isso que aquele povo se organiza, é nisso que aquele povo investe. O sonho antigo do Kurdistão, né? Isso, para mim é muito pesado falar de usar os curdos dessa forma. Eu não acho que os Estados Unidos não usariam, porque é pesado, mas é uma promessa que é difícil de cumprir. Criar o Kurdistão, depois de tantos anos que eles estão tentando, porque os Estados Unidos assim conseguiriam. Até porque envolve outros países que não o Irã. Além do Irã. Exatamente. Voltando então para a guerra do Irã, né, o fim da guerra, né, o presidente do Irã prometeu, né, o fim da guerra caso 3 condições fossem cumpridas, né? O reconhecimento dos direitos do Irã, reparações ao país pelos estragos que foram feitos e garantias internacionais a possíveis agressões futuras. O que você acha disso? Não vejo o Irã nesse momento na posição de impor nenhum tipo de condição a ninguém. O Irã está sendo atacado e destruído, né? Ele não é o grande atacante dessa guerra, né? Ele pelo contrário. Mas eu também vejo que não são condições que ele tenta impor aos Estados Unidos sozinho. Então, quando a gente fala do fechamento do Estreito de Hormuz, quando a gente fala do ataque a outros territórios, é para que esses outros territórios falem Estados Unidos. É só isso. Repara ali os danos que você causou, não ataca mais. Não ataca mais. Seria para gerar uma pressão internacional. E essas condições, elas soam um pouco ingênuas do ponto de vista de achar que elas podem ser pedidas nesse momento ou impostas nesse momento pelo Irã, mas são condições fáceis de alcançar. Né? Os Estados Unidos reconhecerem os direitos do Irã enquanto território soberano. É abstrato. É abstrato e até antes da guerra era o que acontecia. Né? Reparação ao país, os Estados Unidos investiram 11 bilhões nesse conflito, para movimentar navios imensos, para trabalho de inteligência, sensoriamento remoto, reparar os danos estruturais ao Irã, isso para os Estados Unidos é dinheiro de pinga. Né? Então eu acho que há sim uma possibilidade de alcançarem essas condições muito mais pela vontade ali regional do que pelo Irã impondo aos Estados Unidos. E também a gente não tem muito claro ainda quais seriam as condições colocadas por Israel e pelos Estados Unidos para acabar com a guerra. Isso. Bom, tem que acontecer isso. Até onde a gente está gravando, não tem. Muito provavelmente, Israel gostaria que o Irã definitivamente encerrasse o seu programa nuclear, porque Israel constantemente se sente ameaçado por esse programa nuclear, e talvez, aí já é um achismo, é uma futurologia, uma tentativa de algum tipo de ingerência ou de algum tipo de intervenção no regime. Seja dos Estados Unidos, seja de Israel, sobre o regime iraniano. Eu acredito nisso. Agora, com a escolha do novo líder supremo tendo sido feita, isso se torna mais difícil. Sim. E por isso a guerra, como o Trump falou, tá para acabar, não sei se realmente ela tá para acabar. E nós terminamos com uma foto bastante triste de uma consequência da guerra
que acaba sendo, né, afetando civis, que é uma grande vala comum, né, um grande cemitério improvisado dos civis que foram mortos na escola no Irã. As vítimas da escola são mais de 150 pessoas. A gente optou também por não colocar, talvez, a foto mais emblemática desse ataque, que é a foto de um menino saindo para a escola, mochila, óculos, acenando para a mãe, e foi a última foto porque ele é uma das vítimas desse ataque contra uma escola, que tem que ser condenado, não importa o tipo de guerra. Atacar uma escola, atacar um hospital é sempre algo muito problemático, né? E se você chegou até aqui, está nos assistindo, nós vamos continuar monitorando esse conflito, os lados, esperamos que esse conflito se encerre o mais brevemente possível, com menores danos. Acredito que não, mas essa é a nossa esperança. E compartilhe, curta, mande para quem está falando sobre a guerra do Irã e quer conhecer um pouquinho mais, quer entender o que está acontecendo. Vejam os outros vídeos sobre o Irã para entender todo o desenvolvimento político do país na região, a importância do Irã na região. E eu acho que a gente encerra por aqui, não com um episódio muito feliz, mas um episódio muito necessário. Isso, espero que o próximo tema não precise ser de novo esse conflito, né? A gente já falou na live, falou agora de novo, mas é o que está acontecendo no mundo, e a esperança é que a gente possa falar de talvez outra parte do mundo, talvez outro tema, porque esse conflito passe a enfraquecer e as coisas possam voltar a uma relativa normalidade ali na região. É isso. Agradecer ao nosso parceiro da Contact Eventos, que nos fornece os equipamentos para que a gente consiga fazer um vídeo melhor, fazer um podcast melhor. E é isso. Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast.